Olá pessoal, Diário de uma Guerreira hoje. Hoje eu vou fazer um programa especial em que eu vou falar um pouco de livros de Aikido, né? Vou falar um pouquinho dos livros que eu li, o que eu achei desses livros e dar algumas indicações, né? Para quem quer aprender um pouquinho mais sobre Aikido e, como eu já disse para vocês, na minha opinião, não dá para aprender Aikido, não dá para absorver o Aikido na sua totalidade sem estudar o Aikido, né? Sem ler, sem refletir e sem abrir a mente. Porque, gente, não adianta, né? Não adianta ler, não adianta estudar se você não tiver uma mente aberta. Você tem que ter uma mente aberta, né? Aberta. Porque eu conheço várias pessoas que dizem que leem. Até acredito, né? Deve ler. Mas a mente da pessoa é um ovo. Conheço mulheres e homens assim. É o que eu mais conheço, tá? No Aikido. Tá cheio de gente assim no Aikido. A mente é um ovo. Cada um merece a mente ovo que tem, né? Eu não quero minha mente ovo. Então, bom, eu vou começar a falar de um livro que eu achei demais, que eu li do Aikido e que eu tenho em casa, que para mim é uma bíblia. Eu até quis comprar o livro, né? Na verdade eu não comprei, eu recebi da editora. Como eu disse para vocês, eu recebo muitos livros de editoras, né? Adoro livros. É o presente que eu mais gosto de receber, né? E então, eu li, esse livro é a biografia de O-Sensei, o criador do Aikido, Morihei Ueshiba, né? É um livro super interessante. Foi escrito pelo filho dele e tudo bem, é claro que é um livro que, por ter sido escrito pelo filho dele, você tem que ler com uma certa ressalva, né? Uma certa desconfiança, porque é assim, vamos pensar. Se você escrever do seu pai, você só vai escrever coisa boa, né? Então, o livro só tem coisas boas de O-Sensei, né? O filho dele que escreveu. E, na verdade, é a construção também de um mito. Porque o filho de O-Sensei foi quem construiu o Aikido, estruturou o Aikido. Deu essa cara que o Aikido tem hoje, né? E ele fez uma grande produção. Ele escreveu muitos livros sobre o Aikido. Os filhos, né? O filho, o neto, o clã, né? A família do O-Sensei. Eles praticamente foram as pessoas que praticamente escreveram, né? Sobre o Aikido, né? Então, o que a gente conhece do Aikido vem deles, tá? Claro que o Sensei deixou muita coisa escrita. Então, nós também temos a oportunidade de ler o que ele deixou escrito diretamente. Mas houve também uma tradução. Porque ele, claro, escrevia em japonês, né? Houve uma tradução. Então, também houve uma interferência sobre o que ele escreveu. Sempre tem uma interferência, gente. Sempre tem, né? Então, essa biografia é super importante. Todo aikidoka deveria ler, tá? Porque entender a vida do criador do Aikido é muito importante. Você só consegue entender o Aikido de fato quando você entende a trajetória de O-Sensei, né? Quem foi o O-Sensei, como ele pensava, como ele vivia, né? E esse livro, né, apesar de ter sido escrito pelo filho dele, é um livro que te dá informações preciosas sobre o Sensei, né? Então eu já li 2, 3 vezes, inclusive ele cita mulheres. Uma parte muito interessante no livro, primeiro que ele fala desde a infância, né? Dá uma passada rápida sobre a infância de O-Sensei, que O-Sensei ele pratica artes marciais desde muito novo, desde criança, desde uns 13 anos, praticou várias artes marciais
E ele era muito ligado em religiões, no budismo e no shintoísmo, né? E aí o filho vai contando a trajetória dele. A parte muito importante do livro é a parte que o pai dele morre. E aí fala também do envolvimento dele com o sindicato de pescadores, né? Do envolvimento dele social, com movimentos sociais. Ele era muito envolvido com movimentos sociais, né? O envolvimento dele na guerra. E aí ele praticamente se exila, ele vai para um sítio, vai morar num sítio, no meio do mato, com a mulher, fica lá. Se envolve com a Seito Moto e ele cria o Aikido lá. Ele cria o Aikido quando ele está já na Seito Moto. Então, a fase da Seito Moto, que é a década de 1920, a fase da Seito Moto é muito importante para a gente entender o Aikido e a filosofia do Aikido, tá? Né? Mas ele já tinha um embrião, quando ele estava praticando as outras artes marciais, ele já tinha, eu acho que, vontade de criar uma arte marcial, né, dele. Então esse livro é muito importante. Eu vou destacar uma parte importante nesse livro, que eu achei fabulosa, muito interessante, que eu não achei em livro nenhum. Porque assim, essa parte histórica você vai encontrar em vários livros de Aikido, né? A parte histórica de O-Sensei. Mas tem uma parte muito interessante nesse livro, é quando ele fala da presença de mulheres no Aikido, já no início. Existiam várias alunas mulheres, né? Lá no início, do contrário que muita gente fala. E filhas de almirantes, né? Que ele dava aula para coronéis, almirantes, e as filhas tinham aula com ele. Inclusive a filha do líder da Seito Moto teve aulas de Aikido com o sensei, né? Então é muito interessante. As fotos, né, gente? O livro tem várias fotos, tem foto dessas mulheres, né? Ele com as mulheres, as meninas que ele dava aula. Uma coisa que peca no livro é a falta de identidade das mulheres. Eu encontrei de algumas, tá? Eu não encontrei sobrenomes das mulheres. É o que eu falo, né, gente? A gente vive num mundo muito machista. Agora vocês imaginem o Japão de 1920, 1940. Se o Japão é machista até hoje, imagina naquela época como era, né? As mulheres nem eram citadas, né? Então, claro, anônimas, entendeu? Apareceram na foto lá, mas é como se não existissem, porque você não tem um sobrenome, não tem o nome inteiro delas, né? Eu procurei, não consegui encontrar, mas eu não desisti, né? Eu tenho outros livros de Aikido, porque é assim, todos os lugares que eu vou, eu procuro livros de Aikido e de artes marciais no geral, mas assim, eu procuro principalmente os livros de Aikido e de capoeira, que são as artes que eu pratico, né? É muito difícil encontrar livros de Aikido, tá? Tudo que eu vejo em livraria, e se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, eu volto lá e compro, tá? Se é em sebo eu consigo bastante coisa, eu troco, né? Então eu tenho uns 6, 7 livros de Aikido. Eu li um livro muito interessante de Aikido, mas aí é um livro bem complexo. Eu tive que ler umas 2, 3 vezes e foi um livro emprestado. Eu tive que devolver, eu não queria devolver. Eu queria até que ele me vendesse o livro, mas acabei não propondo para ele me vender o livro. Eu queria ter o livro comigo, né? Os Segredos do Aikido, um livro com uma capinha amarela. Bem complexo esse livro, tá? Porque esse livro, o autor é um estudioso de religiões, inclusive, né? Ele faz um link entre o Aikido e as mitologias, a filosofia, as religiões hinduístas, né? Shintoísmo, budismo,
os elementos dessas religiões. É muito complexo, mas é um livro muito interessante e assim, bem elucidativo, tá, sobre o Aikido. Ele se aprofunda no Aikido. Aí é uma leitura mais profunda do Aikido, tá? Eu tive dificuldades porque é o seguinte, você tem que ter um conhecimento maior, técnico, para você entender esse livro. Eu tive dificuldades porque eles citavam técnicas que eu não sei, não pratiquei, né? Eu até fui pesquisar técnica, mas se você não pratica é complicado, né? Só ver. Então, às vezes acontece isso, a técnica realmente é importante, mas assim, não é tão... Eu me viro, tá? Se eu não sei a técnica, eu me viro, eu pesquiso, né? Outro livro que eu acho muito importante, que aí eu acho que tem que ter, eu tenho, é meio que uma bíblia para mim, é o Aikido, o Caminho da Sabedoria, que são vários volumes, né? São 2, se não me engano. Tem o Teoria e Técnica, são 2 volumes. Eu tenho o Técnica, eu não consegui encontrar o Teoria, estou procurando Teoria, que eu quero ter o Teoria, né? O Técnica eu uso para muita coisa, porque o Técnica você vai encontrar muita coisa de Aikido, é tipo uma bíblia, assim, sabe? Ele vai falar tudo, ele vai falar do caminho do, ele vai falar das técnicas de Aikido, o que são, né? Como são feitas, o que significam. Tem desenhinhos mostrando como é que faz, passo a passo, né? Das técnicas. Tem os aquecimentos, tem os movimentos básicos, tem os ukenis, tem o Ikkyo, o Sankyo, o Nikkyo. Então, é um livro muito importante, muito interessante. Eu acho que a gente tem que ter, é tipo uma bíblia. Eu uso ele para tudo quase, né? E eu vou consultando. Eu tenho vários livros, tá? Eu vou até colocar alguns para vocês e algumas observações que eu li e que eu fiz. Mas eu acho que ler sobre o Aikido é muito importante. Então eu vou colocar aqui nesse vídeo as imagens de alguns livros de Aikido que eu li, que eu considero importantes e interessantes para ter. A maioria desses livros, eles são técnicos, né? Falam bastante da técnica de Aikido, mostram as técnicas. Tem alguns que mostram passo a passo, né? E assim, em vários deles tem uma introduçãozinha falando um pouquinho da vida do sensei. Tem um deles que fala, inclusive, um pouquinho dos benefícios do Aikido. Aí ele vai pontuando, né? Ele fala dos benefícios para as mulheres, para as crianças, a terceira idade. Ele vai falando, né, dos benefícios. Tem um outro livrinho muito interessante que eu li, branquinho, com uma capa branca, que ele vai falar do Aikido e ele vai fazer um link do Aikido com o cotidiano. Muito interessante, é um livro fininho, fácil de ler, rápido de ler. Eu li rapidinho, em minutos eu li o livro, né? Faz um tempinho que eu li esse livro já. É um livro que você não precisa ter tanto conhecimento em Aikido, né? É branquinho e ele vai falando um pouquinho, vai fazendo um link do Aikido, das técnicas do Aikido, com os benefícios do Aikido no cotidiano, né? Então é bem legal. Conforme você vai fazendo, praticando o Aikido, você vai percebendo que esse livro, você vai se aprofundando no que você leu nesse livro. Então, gente, eu leio muito sobre o Aikido, tá? Em contraponto, eu assisto poucos vídeos de Aikido, né? Eu assisto poucos vídeos de Aikido. Eu dou preferência para ler mesmo, né? Ler sobre o Aikido. Eu acho que a leitura é mais importante. Porque o vídeo vai mostrar o quê? A pessoa fazendo
a performance do Aikido. Mas a performance do Aikido você tem que fazer a sua, né? Aprender a fazer a sua. Pra que ficar olhando a do outro, né? As performances que eu vejo em vídeo, eu vejo só se for de O-Sensei. O-Sensei eu vejo, agora de outras pessoas eu não fico vendo. Né? Eu prefiro, acho que cada um tem que escolher a sua, né? Outra coisa importante, né? Não adianta você ficar passando frases, lendo frases dos outros, né? E não refletir, fazer uma própria, né? Escrever você sobre aquela frase, fazer uma reflexão, né? É a mesma coisa da leitura. A leitura é importante, mas a leitura sem uma reflexão, sem uma análise, ela é vazia e ineficaz, né, gente? É isso. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje. Eu vou, conforme eu for lendo outros livros, outro livro que eu gostei de ler foi um do Jigoro Kano. Eu gosto muito do Jigoro Kano. Ele fala muito da questão emocional, autoconhecimento e a arte marcial, a questão de trazer a arte marcial para o campo da educação. Eu acho o Jigoro Kano fabuloso, tá? Eu acho ele brilhante. Brilhante, tá? Então, assim, não é só ler Aikido, né? É legal você ler. Você lê outros. Você lê outros artistas marciais, ler sobre outras artes marciais, porque as artes marciais, elas se conversam, né? O Jigoro Kano, ele teve muita relação com o sensei, né? Eles eram muito amigos, eles trocavam muita figurinha, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.